Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá amigos, chegamos com mais um ADV Jus TV, preparado com todo carinho e profissionalismo para você. Obrigado pela companhia, que você sempre nos acompanha através das redes sociais, do Face, do Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado da companhia de sempre. Hoje um programa mais que especial. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Entrevista. ADV Jus Vocabulário Jurídico, Estante Jurídica, ADV Especial, com Direito Ambiental e Administração e Tecnologia Jurídica, Marketing Jurídico, Momento Divino, tudo isso e muito mais, agora, aqui no ADV Jus. Fique aqui. Iniciando, portanto, o ADV Jus TV de hoje, iniciando de uma maneira mais que especial. Nós vamos exibir, neste instante, uma entrevista que fizemos com o especialista na área da recuperação judicial, autor de várias obras, o professor Geraldo Fonseca. Confira, é muito interessante essa entrevista. Professor, que honra, que satisfação receber a sua participação conosco hoje aqui no ADV Jus TV. Muito obrigado de ter aceito o meu convite. Marco, a honra é toda minha. Eu acompanhei já de muito tempo, acompanho o programa, acompanho as apresentações, tem vídeos sensacionais que nos ajudam a compreender os mais diferenciados ramos do direito e fico feliz de poder fazer parte hoje. Muito obrigado pelo convite. Legal. Doutor, agora a gente vai falar um pouquinho, né, desses lançamentos, né? O primeiro que eu quero falar é justamente a respeito do manual, né, da recuperação judicial, né? E já deu aqui para conferir, viu, doutor? Ó, muito bem. Então, eu quero te falar assim, aqui cada capítulo, então, tem um modelo de peça, professor. Muita gente vai se interessar, inclusive, por isso. Porque me parece, Marco, que faz falta isso, né? Quando a gente às vezes lê um livro de direito, especialmente se a proposta é ser um manual, que é aquilo que é para estar à mão ali, para resolver o problema do advogado, às vezes tem alguns estudos teóricos profundos da história, mas falta concretizar. Então, a minha ideia tem a parte teórica, explica direitinho o instituto, mas na sequência vem a peça pertinente. Então, quando a gente fala lá, o pedido de recuperação judicial, aí na sequência tem o modelo de petição inicial. A assembleia de credores, aí na sequência tem um modelo de ata de credores. E eu gostei muito desse projeto da Forense, Marco, porque vem com um código na aba do livro que dá acesso online, e esses modelos estão em editor de texto, né? Você consegue baixar lá o arquivo e redigir a peça, ou seja, muda lá, coloca o nome do cliente, a peça já está pronta, é meio caminho andado. Inclusive, né, professor, consta também tudo que envolve o pedido da recuperação, isto é, requisitos legais, jurisprudência, né? Como a gente está falando, é um manancial importantíssimo aí de consulta, né? Foi feito com muito carinho, e no final a gente ainda acabou criando um processo simulado. Porque às vezes o profissional vai atuar em algum ponto, mas não viu ainda um processo do começo ao fim. Então, criamos a história de uma empresa que entrou em crise, pediu a sua recuperação judicial, os credores participaram, teve assembleia. Só não vou poder contar o final do processo, para não dar spoiler, mas tem um processo do começo ao fim que permite ao interessado ver como se desenrola uma recuperação judicial. Então, como a gente já falava aqui um pouquinho nos bastidores, né, professor? Apesar de ser assim um assunto mais que pertinente, uma pauta mais que pertinente, ainda mais em tempos aí desse problema sanitário que estamos vivendo, né? A dificuldade das empresas, né? Mas observamos aí que temos assim uma certa carência de profissionais que têm aquela familiaridade com o processo da recuperação judicial. Foi olhando nesse detalhe, né? Foi alguma constatação sua que te levou, né? Inclusive observação de alguns vícios impedidos de recuperação que te forçou, falou assim, eu vou fazer o manual. É por aí, professor? É por aí mesmo, é por aí mesmo. Eu já venho estudando esse instituto há bastante tempo. Meu primeiro livro sobre recuperação judicial é lá de 2014,
mas eu percebo que eu sou muito consultado, nosso escritório é muito consultado por advogados que querem atuar em recuperação judicial ou recebem lá uma situação e se sentem inseguros na hora de agir. Ah, A mesma coisa para advogados de credores, né? Quando o cliente aparece lá, fala, o crédito foi incluído numa recuperação judicial, o que eu faço agora? E nos consultam. E a ideia do manual é democratizar um pouquinho isso, né? A mim parece que todos têm que ter condições de atuar em recuperação judicial. E não existia nenhum manual no mercado, né? Tem manual de processo civil, manual de processo penal, tem manual de tudo, mas o de recuperação judicial não existia. Então foi para suprir essa falta mesmo. certo, que bom, né? Evidentemente que existe toda a facilidade agora para aquisição, né, professor? Tá disponível, você já falou do Grupo GEM, né? Evidentemente aí que nas melhores casas literárias ele vai estar disponível lá para o pessoal que se interessar com certeza, né? Agora vamos falar um pouquinho, professor, a respeito mesmo, né, da reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência, né, a Lei 14.112. Aqui também, ó, o senhor inovou, né? Um livro que tem, inclusive, 4 aulas sobre os principais pontos que envolvem o tema. Eu queria sua reflexão, por favor. Isso aí nós fizemos. Como veio a lei? É Pode uma lei falar. que alterou profundamente os institutos da recuperação judicial, o procedimento, tem muita novidade. Então, a ideia foi fazer os comentários aos artigos que alteraram. Então, esse livro tem uma tabela com comparativo, que você consegue ver de forma bem visual o que mudou, e todos os dispositivos que mudaram receberam os nossos comentários, as anotações, observações, não só de cunho teórico, mas também com uma tentativa de colocar na prática o que vai mudar no dia a dia do advogado, da advogada que atua com recuperação judicial. Foi feito com muito carinho também esse. Muito bom. Doutor, inclusive, né, esse material, mais uma inovação sua aí, né, ó, eu observei aqui que ele fica disponível, inclusive, online, né, 180 dias lá, evidentemente um tempo mais que suficiente para que a pessoa também tenha aí uma pesquisa, né, se aprofunde cada vez mais aí, né, nesse assunto tão interessante. É isso mesmo, né? Aí é o curso, né? Porque tem Uhum. o manual da recuperação, tem o livro da reforma comentada, e tem um curso. Para quem não é muito de leitura ou está sem tempo Sim. de ler Faz- as obras, nós fizemos um curso com 4 aulas. É bem rapidinho, com os principais pontos, são 8 horas de vídeo, em que o profissional já consegue ver lá o que mudou e aí está pronto para tocar a vida. Certo. Então, quem também se interessar por curso, é facinho, só entrar lá no LinkedIn, seguir o professor, e com certeza vai ter toda a facilidade e vai poder se especializar ainda mais, né? Agora, com relação à lei propriamente dita, professor Geraldo, né? O que dizer, né, das alterações trazidas? A gente sabe que, assim, não foi só coisa pontual, né? Elas contemplam aí antigas aspirações, professor? Veja, não é uma nova lei. Havia alguns projetos em andamento no Congresso que pretendiam uma reforma muito mais substancial. Aí dava quase para chamar de uma nova lei de recuperação e falência. Mas muita coisa avançou. Embora não seja, eu costumo dizer o seguinte: não mudamos de casa, nós não deixamos a nossa casinha velha e fomos para uma casa nova. Mas nós reformamos a nossa casa em todos os ambientes. Né? Nada ficou como era antes. Então, muitas das aspirações da recuperação judicial para ser mais acessível a todos, as empresas em crise efetivamente poderem ter acesso, avançaram. Mas ainda outras reformas devem vir para que o Instituto ainda se aprimore por completo. Com certeza, né? O senhor acredita, né, que a lei, da forma né, as modificações da lei, como você mesmo está se reportando, né, ela traz aí no seu bojo sugestões para que o devedor, né, que pode achar ali dentro da lei, dentro do seu bojo, soluções adequadas, especificamente para a sua questão, para a sua realidade, professor? Me parece que sim. Um dos pontos que sempre me perguntam é como eu sei se é o caso de uma recuperação judicial? É uma pergunta difícil, tem que se fazer uma análise de todo o passivo e se analisar se os credores são os bancos ou o fisco é o problema, ou são os credores trabalhistas para se tomar essa decisão. Mas a lei abre outras oportunidades, inclusive de mediação, antes do processo de recuperação judicial e para evitar. Esse é um dos principais pontos de novidade. Outro ponto é a recuperação extrajudicial, que era quase nada utilizada e ganhou força com a lei. Então,
a lei amplia um pouco as possibilidades de superação da crise ao empresário. Doutor, inicialmente, esse instituto, né, da recuperação extrajudicial, parece que ele não teve assim, uma adesão, né? E agora mudou. Por que mudou? O que aconteceu? Excelente pergunta, Marco. De fato, não colou, né? Uma das coisas que não pega, e a gente via que nos Estados Unidos é muito utilizado, no Brasil a coisa não funcionou, e a doutrina tentava investigar as razões. Na recuperação extrajudicial, antes da alteração, não era possível incluir créditos trabalhistas. Então, só se poderia negociar com os credores fornecedores, os credores comuns. A primeira alteração importante foi possibilitar a renegociação dos créditos trabalhistas. Veja, isso é fora do judiciário. Para tanto, o sindicato tem que participar. Então, se convoca o sindicato para fazer uma negociação coletiva e os créditos trabalhistas entram. A segunda alteração relevante é que, para aprovar essa proposta de alteração das obrigações em uma recuperação extrajudicial, era necessária a aprovação de 3/5 dos credores, por valor de crédito. Enquanto que na recuperação judicial basta metade. A lei adequou isso também. Agora basta metade de aprovação dos créditos para que você possa fazer a recuperação extrajudicial. E a terceira novidade, talvez a mais importante, é que quando o devedor pede a recuperação judicial, todas as execuções contra ele ficam suspensas. Essa blindagem é fundamental para quem está em crise. E na recuperação extrajudicial não havia essa previsão. Então, era como se, enquanto o devedor se reunisse para negociar, o credor vai por trás com uma execução e penhora todos os seus bens, penhora a conta. Então, o devedor ficava numa posição muito frágil de negociação. Costumava dizer que ele era convidado à mesa com os credores, mas ele era a janta. Então, agora, uma alteração importante na extrajudicial é a possibilidade, não como regra, mas a possibilidade de o juiz, no caso concreto, suspender as execuções diante de um pedido de recuperação extrajudicial. Isso pode fazer com que o Instituto venha a ser mais utilizado, mais testado. Doutor, agora do ponto de vista pragmático, né? É como o senhor avalia o nível de conhecimento e aceitação do empresário contemporâneo quanto à possibilidade, né, de adesão ao Instituto, doutor? Marco, faz 15 anos que nós temos a Lei de Recuperação Judicial, lá 11.101, em andamento. 15 anos, se você comparar a lei com uma pessoa, é uma idade complicada, né? Eu tenho uma menina de 10, outra de 8, que nem chegaram em 15, e já sei que vai ser complicado. E a lei tem ela está no momento de autoafirmação. Isso faz com que o empresariado, em um primeiro momento, quando veio a lei de recuperação judicial, as grandes empresas que utilizaram. Tivemos Parmalat, Varig, o Grupo Eucatex, eram grandes empresas que serviam desse instituto. Agora, com o tempo, as empresas médias e menores perceberam que não é uma coisa muito cara, não é uma saída muito drástica, porque o mercado percebeu que apoiar uma empresa em recuperação judicial é um bom negócio. No primeiro momento, Marco, quando uma empresa pedia recuperação judicial, o mercado fechava as portas, né, dizendo, não, como pediu recuperação judicial, não vai me pagar, que traição, né, e fechava as portas. Hoje, aquele que investe em uma empresa em recuperação judicial tem grandes vantagens. Então, o mercado conseguiu assimilar isso. Isso faz com que o empresário em crise possa se utilizar desse instituto, desde que o faça de forma bem planejada, com bons profissionais, sem ter um problema depois de liquidez no mercado. Então, cada vez mais vem sendo utilizado o instituto. Importantíssimo, né? Doutor, já que nós fizemos quase que uma escalada, né, da maneira, do pedido, da base, dos fundamentos, né, do patrono, do empresário, como também que a gente pode focar, né, jogar aí um pouco de luz com relação ao procedimento, né, do julgador, né? A gente sabe muito bem que é uma matéria absolutamente específica, que ela exige, sim, um conhecimento, uma dedicação um pouco maior, e a gente sabe, por exemplo, em varas, às vezes de comarcas menores, né? E às vezes também a empresa é uma empresa ainda que ela é emergente, então ela vai, o pedido dela vai ser suportado através de uma vara que às vezes o magistrado ainda está, né? Eu gostaria, assim, de uma reflexão, como que o senhor vê, né, com relação a esse assunto, o que pode levar, né, assim, em níveis de aceitação no procedimento desses profissionais da magistratura nesse vetor, professor?
Essa é uma questão extremamente delicada, Marco, porque a lei prevê, em várias situações, em vários momentos, a preferência do processo de recuperação judicial em relação a todos os outros. Certa feita, eu tive uma situação de uma recuperação judicial no interior de São Paulo, e eu fui conversar com a juíza, fui muito bem recebido por ela, e eu fui alertar que a recuperação judicial tinha a preferência de comunicação e tudo mais. A juíza falou assim, não, doutor, eu concordo plenamente. Mas deixa eu só te explicar uma coisa, sabe como está meu dia hoje? Hoje é infância e juventude. Eu vou tratar de criança que está lá presa. Ah, não é presa, é recolhida e tal. Mas, assim, o ECA também fala que tem preferência. O doutor concorda que eu tenho que primeiro resolver a questão das crianças e tal? Eu falei, concordo, tudo bem e tal. Então, e aí amanhã, minha pauta está cheia de situações de réus presos que ainda não foram julgados, porque agora tem aquela audiência de custódia e tal. Então, eu vou ter que resolver tudo aquilo. Concorda que é mais urgente do que a recuperação? Claro, concordo. E aí, no terceiro dia, eu tenho as questões de direito de família. Tem aqui execução de alimentos, eu tenho Maria da Penha para resolver, as crianças que guardam, que vão embora, tem que buscar, regime de visita. O doutor concorda que prevalece? E, no fim, ela me ganhou, né? De fato, não adianta a lei dar prioridade para tudo. E aí, nada tem prioridade. Então, não é assim que a lei resolve. Um dos caminhos experimentados na capital do estado de São Paulo, que é criar varas especializadas, deu muito certo. São 3 varas especializadas em recuperação e falência em São Paulo, e a coisa funciona muito bem, porque o juiz passa a ser especializado naquilo e os problemas começam a se repetir. Enquanto um juiz do interior vai ver uma recuperação judicial, vai ter que estudar profundamente aquele instituto. Tudo que acontecer vai ser novidade, numa vara especializada a coisa se repete. Por outro lado, não dá para se criar vara especializada em todas as comarcas. Ah, não. A ideia, uma ideia fantástica, que veio até do professor Daniel Carmo e que o CNJ vem trabalhando bastante, é criar varas regionalizadas. Então, pegando de novo o exemplo do estado de São Paulo, nós temos as regiões administrativas, são 7, 8 regiões administrativas. Então, haveria um juiz especializado na região de Ribeirão Preto, que seria responsável pelos processos de Serrana, pelos processos de Brodowski, pela região. Isso foi implementado recentemente na Grande São Paulo. Então, a região metropolitana de São Paulo não tem mais uma recuperação judicial em Embu e outra em Francisco Morato. Fica na vara especializada da Grande São Paulo. Eu acho que isso é uma grande saída para esse problema da dificuldade de tramitação. Muito obrigado, professor Geraldo Fonseca. Agora nós vamos falar a respeito de vocabulário jurídico. Você sabe o que significa novação? Não? Então aguarde que a resposta venha a seguir no intervalo. Momento legal aqui no ADVJus, nós vamos falar agora de estante jurídica. Muita gente gosta. Confira aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual da Recuperação Judicial. Manual da Recuperação Judicial, autoria professor Geraldo Fonseca, editora Grupo GEM. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, agora intervalinho, é curtinho aqui no ADVJus, fique aqui e voltamos já já. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa novação? É uma nova obrigação criada em razão da modificação do objeto ou dos sujeitos da obrigação originária, ou seja, é a constituição de uma nova relação jurídica. Iniciando o segundo bloco do ADVJus TV de hoje, vamos falar agora de direito ambiental com o especialista da matéria, o Dr. Fabrício Martins Pereira. Confira. Olá, amigos do ADVJus Especial. Hoje em Direito Ambiental nós vamos falar sobre a conveniência do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público.
Na verdade, o tema é conveniência, mas o que nós vimos aqui trazer aos colegas é que, na nossa humilde opinião, não há praticamente conveniência em se firmar um TAC com o Ministério Público nestes inquéritos civis que são instaurados para a regularização de propriedade rural. Esse é o nosso foco. Veja bem, o TAC impõe a você um prazo menor do que o prazo legal e impõe a você um prazo que, na verdade, você não tem. Porque para fazer a regularização de uma propriedade rural, seja a regularização de área de preservação permanente, seja a outorga de uso de água, seja a regularização da reserva legal, você, na verdade, depende da aprovação dos órgãos ambientais. Ora, o prazo é do órgão ambiental, não é seu. Ainda mais no Brasil, onde as coisas acontecem como acontecem. O órgão ambiental não tem prazo para dizer se o seu plano de recuperação de uma área de preservação permanente, plantio de árvores, está correto ou não está correto, se ele aprova ou se ele não aprova. Mas você assumiu aquele prazo no TAC firmado junto ao Ministério Público. Então, sinceramente, a nossa opinião aqui é um tanto quanto radical. Obviamente que os colegas têm todo o direito do mundo e o dever de exercitar o que é melhor para o seu cliente num caso ou no outro, mas em linhas gerais, nós assumimos sim, ao longo de mais de 20 anos de experiência no direito ambiental, assumir uma postura de que não é conveniente firmar um TAC com o Ministério Público. Muito melhor é, durante a tramitação do inquérito civil, que o cliente procure um advogado que conheça a área de direito ambiental, conheçam técnicos que possam espontaneamente ir cumprindo junto aos órgãos ambientais aquele dever de regularizar a propriedade sem firmar o TAC, para que apresente ao Ministério Público a propriedade já regularizada ou tudo encaminhado no órgão ambiental antes mesmo de se obrigar a fazer aquilo que ele não irá conseguir cumprir. Espero encontrar os colegas aqui novamente no ADV Jus Especial com mais esse nosso bate-papo a respeito de direito ambiental. Forte abraço a todos. Legal, muito obrigado, doutor Fabrício. Meus amigos, é um instante em que eu sempre me reporto aqui a respeito da importância do marketing jurídico na vida do advogado. Estamos aí com certeza batendo nessa tecla porque sim, reportamos ser uma atitude de extrema importância. Você sabe muito bem, o ADV Jus possui aí várias ferramentas das quais você pode valer-se para praticar o marketing jurídico. Aqui conosco é o marketing jurídico de imagem com conteúdo, é o pessoal do ADV Especial, tá aí para você vendo a prova que realmente funciona. Pessoal sempre convidado aí por outros veículos e está sempre se manifestando em suas matérias de atuação. ADV Especial, venha fazer parte aqui, você também. Mais um ADV Especial. Vamos falar de administração e tecnologia jurídica com quem entende, Dr. Rafael Barioni. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, dentro de tecnologia e administração, falaremos sobre: você e seu escritório estão preparados para a fase vermelha? Novamente, a gestão pública é desafiada a optar por ações sanitárias em detrimento das econômicas. De fato, necessário retomar algumas ações de cautela e distanciamento. E com este movimento, mais estabelecimentos privados e públicos retornam ao atual e famoso home office. E assim a nossa vida volta a depender dos avanços tecnológicos. No Poder Judiciário, especificadamente, cartórios, processos, audiências e demais segmentos relacionados ao setor voltam a se relacionar e comunicar através de link de conferência virtual, e-mails em substituição a despachos, telefones e WhatsApp. A preocupação de antes estava em apenas se adaptar ao processo digital. E agora, novas habilidades, as tecnológicas, se tornam vitais para a continuidade da nossa atividade considerada essencial e indispensável à administração da justiça, segundo a própria Constituição Federal. E você está preparado? O seu escritório e a sua equipe possuem condições, treinamento e todas as ferramentas para continuar atendendo com a mesma qualidade
agilidade e, principalmente, segurança quanto aos interesses dos seus clientes? Enfim, pensando nesse caótico cenário, devo lembrar da existência de muitas empresas e profissionais especializados em tecnologia, da existência de sistemas integrados com automações e inteligência suficiente para ajudar e apoiar neste momento tão peculiar. Procure sempre a ajuda de um profissional. Em breve voltaremos com mais administração e tecnologia jurídica. Até lá! Muito obrigado, Dr. Rafael. Crepúsculo do ADVJus TV de hoje, nós vamos falar daquele momento mais que especial, momento divino. Na sequência, o encerramento do nosso programa de hoje. Confira. Vinho Louis de Bosca Pinot Noir é um vinho tinto de cor rubi. O seu olfato é de cerejas com morangos e um toque floral de menta e especiarias. Paladar de morangos em calda e geleia de frutas vermelhas com uma leve pimentinha. Uva Pinot Noir. Ele é produzido por Louis de Bosca, Mendoza, Argentina. Na sua harmonização vai muito bem com aves grelhadas ou assadas e uma ampla gama de pratos vegetarianos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Programaço. Encerramento do ADVJus TV de hoje. Novamente reitero meus agradecimentos por você sempre nos acompanhar. Obrigado mesmo, ok? ADVJus, tô ligado. ADV especial. Venha você também fazer parte, ok? Desse grupo seleto de profissionais da advocacia. Fico por aqui, volto breve com um programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.